Olá, pessoal. Continuando o estudo dos triângulos, eu vou falar agora das medianas, da bissetriz e mediatriz. Iniciando aqui com as medianas. Bom, temos o nosso triângulo aqui já, né? Bem colocadinho aqui, tudo certinho. Vejamos então. A mediana, ela é uma reta que liga o vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto. Como vocês podem muito bem observar aqui, olha só. Tá? A reta ligando o vértice A ao ponto médio do lado oposto do triângulo. Né? Como o triângulo tem 3 lados, obviamente, vamos ter 3 medianas. Vejamos aqui a outra. Aqui, olha só, a outra mediana, ligando aqui o vértice B ao ponto médio do lado oposto. É oposto ao, ao vértice lá, né, que estamos determinando. Tá? E vamos para o traçado da outra. Pronto. Aqui está a terceira mediana, ligando o vértice C ao ponto médio do lado oposto. Então, isto é mediana, tá? Elas vão se cruzar, traçadas as 3 aqui, vocês observam, elas vão se cruzar, interceptar-se, né? Em um ponto aqui. As 3 se interceptam em um único ponto, claro, dentro do triângulo, né? E este ponto é chamado de baricentro, tá? Aqui o ponto de interceptação das 3 medianas, chamado de baricentro, ok? Bom, agora nós temos aqui a amostra do traçado das bissetrizes. A bissetriz é uma reta que vai dividir o ângulo em 2 ângulos iguais. Não interessa se ela vai cruzar o lado oposto pelo ponto médio. O que interessa é traçar ela de forma a dividir o ângulo em 2 partes iguais. Se o ângulo tiver 60 graus, dividindo ao meio, vai ter 30 graus cada um. Tá? É isso que a bissetriz faz. Ela divide cada ângulo ao meio, em 2 partes iguais. Passa exatamente no centro, dividindo o ângulo em 2 partes iguais. Tá? Mostrar aqui as bissetrizes. Olha só. Aqui a bissetriz passando aqui pelo ângulo A, olha, divide exatamente ao meio. A bissetriz do ângulo B, lá, também. E a outra bissetriz aqui do ângulo C, dividindo ao meio, em 2 partes exatamente iguais. Essas bissetrizes vão se cruzar, se interceptar, né, em um ponto chamado de incentro. Tá? Incentro porque é possível fazer uma circunferência aqui dentro do triângulo, onde os 3 lados do triângulo vão ter ponto em comum com a circunferência. Tá? Aqui já destacado, 90 graus, né? Cada um. Esse aqui é para mostrar os raios aí, né? Aqui 90 graus, 90 graus, 90 graus. Saindo do incentro, sempre formando 90 graus lá com o lado do triângulo. E aí nós traçamos a circunferência. Olha aqui, a circunferência. Então, por isso é chamado de circuncentro. Aliás, incentro. Desculpa aí, é incentro. Porque a circunferência é dentro do triângulo. Centro, porque o centro da circunferência coincide justamente com o cruzamento de todas as bissetrizes. Muito bem, só tirando aí para ficar tranquilo. Ok. Muito bem. Então, agora aqui eu vou demonstrar as retas mediatriz. O que é reta mediatriz? A mediatriz de um triângulo é uma reta que vai formar perpendicular com cada lado do triângulo pelo seu ponto médio. Aqui no caso, olha só, o lado da base do triângulo ABC, né? E o ponto médio dele, aqui já marcado é A, tá? Por esse ponto médio é traçado uma reta perpendicular. Tá? Vamos traçá-la aqui. Muito bem,
foi traçado lá do outro lado AC. Não tem problema. São 3 lados, cada lado vai ter uma. Tá? Então, esta é uma mediatriz. Observem que lá, o ponto B, aqui do lado AB, não, do lado AC, do triângulo em questão, olha, lado AC, este é o ponto médio. Então, esta reta, ela está passando justamente pelo ponto médio e forma, com este lado AC, um ângulo de 90 graus aqui no cantinho, olha. Por formar o ângulo de 90 graus aqui, não dá para ver, não colocamos o ângulo de 90 graus, mas vocês percebem aqui pela exatidão que forma, sim, o ângulo de 90 graus. Tá? Então, ela é perpendicular ao lado AC, a reta vermelhinha aqui colocada, é perpendicular ao lado AC, porque no cruzamento há a formação de ângulos de 90 graus. Tá? Então, esta é a mediatriz. E tem que ser pelo ponto médio do lado do triângulo. Ela, passando por outro ponto que não seja o ponto médio, não é mediatriz. Tá? Vamos traçar a outra mediatriz. Aqui, assim, ó, a mediatriz passando pela base do triângulo aqui, pelo seu ponto médio. Então, aqui a mediatriz formando o ângulo de 90 graus, aqui com a base do triângulo, pelo ponto médio. Esta é a mediatriz, uma das 3, né? Já traçamos uma aqui pelo lado AC, a outra aqui agora pelo lado BC, ainda falta uma pelo lado AB. Tudo bem? Então, a mediatriz, ela é uma reta perpendicular ao lado do triângulo pelo seu ponto médio. Tá? Vamos traçar a outra. Aqui está a outra reta mediatriz perpendicular ao lado AB do triângulo pelo ponto médio. Ela sempre vai ter que passar pelo ponto médio. E o cruzamento dessas 3 bissetrizes, o ponto de intersecção das 3 bissetrizes, aqui é chamado de circuncentro. Tá? Por que circuncentro? Novamente, como no caso anterior, é porque pode ser formado aqui uma circunferência, só que desta vez pelos vértices do triângulo. Tá? Então, o triângulo é que vai ficar interno à circunferência. Tá? Então, ele é circuncentro. Vejamos como fica. Aí, olha, a circunferênciazinha passando pelos vértices do triângulo. E, coincidentemente, o centro da circunferência é exatamente o ponto de intersecção das 3 mediatrizes. Tá? Por isso, o ponto é chamado de circuncentro. Vamos só tirar aqui. Ótimo. Então, é isso aí. Vamos para mais uma situação. Bom, falo agora da altura do triângulo. Né? Não havia citado antes, mas vamos lá. Aqui o triângulo, né? Já determinado, triângulo A, B, C. Esta linha, ligando aqui o vértice A ao lado oposto do ângulo em questão, que é o A aqui, né? É a altura. Vamos observar o seguinte, a altura do triângulo, de acordo com a posição que ele estiver, essa base maior, poderia ser essa base menor aqui embaixo, é a base de sustentação. Tá? A medida da altura, ela tem que ser perpendicular, sempre perpendicular ao lado oposto ao ângulo que estamos ligando. No caso aqui, é o ângulo A, né? Aqui o ângulo A. E para traçarmos essa reta da altura, ela tem que ser sempre perpendicular ao lado oposto. Tá? No caso, vai ter outras alturas. Se eu passar daqui do C, olha, ela vai ter que ser perpendicular a este lado. Se eu traçar aqui de B, ela vai ter que ser perpendicular a este lado aqui. Tá? Perpendicular quer dizer, gente, que a reta, ela, no cruzamento com a outra reta, ela vai formar ângulos de 90 graus, como mostrado aqui, olha, os quadradinhos aqui. Esse quadradinho significa que é um ângulo de 90 graus. Aí tanto faz para um lado, para o outro, é 90 graus do mesmo jeito. Tá? Então, esta é a linha que traça a altura do triângulo. Tá? Muito bem. Vejamos aqui o outro triângulozinho. Olha lá o que eu mostrei para vocês que falei antes. Tá? A altura ela tem sempre que ser perpendicular ao lado oposto. Tá?
No caso aqui, esse triângulo, que é um triângulo obtuso, né? A altura dele, analisando aqui pelo lado BC, que é a base de sustentação aqui, ficou muito inclinado lá o vértice A. Não dá para traçar uma altura saindo daqui e ela permanecer dentro do triângulo. Isso não é possível. Isso não é altura. Ela não é inclinada. A linha da altura não pode ser inclinada. Ela tem que ser vertical, totalmente vertical aqui, de forma que venha a formar os ângulos de 90 graus aqui, perpendicular. Eu posso traçar uma altura a partir de C aqui. Ela vai de encontro ao lado oposto lá. O que interessa é que ela tem que formar ângulos de 90 graus quando cruzar esse lado. Tá? Eu posso traçar a altura a partir de B aqui, e de forma que aqui do outro lado ela tem que ser perpendicular. Tá? Como é esse o caso aqui, olha só. Se traçasse ela por dentro do triângulo, ela não tem como ser perpendicular. Né? Porque não forma ângulo de 90 graus nesse cruzamento aqui, dentro do triângulo. Em nenhuma dessas partes aqui. Não tem como formar ângulo de 90 graus aqui. Este é maior. Então, para ser perpendicular, a reta ela tem que, no cruzamento com o lado, formar ângulo de 90 graus. Portanto, a altura aqui, diferente lá do anterior, olha só. A altura do anterior é por dentro do triângulo. Mas ela está formando ângulos de 90 graus no cruzamento com o lado. Tá? Bem mostrado aqui, tranquilo. Tudo bem? No outro aqui não tem essa possibilidade, então a linha está lá fora. Não quer dizer que ela não é a altura. É a altura do triângulo da mesma forma. Só frisando é que a altura, a linha da altura, ela tem que ser perpendicular ao lado oposto onde se está formando os ângulos de 90 graus com essa linha. Muito bem. Partindo daí, vamos para um exercíciozinho. Sendo AH a altura do triângulo ABC, determine as medidas x e y. AH, esse tracinho em cima das letras indica uma semirreta, tá? AH é um lado, né? É um lado da figura, do polígono em questão. Muito bem. Então, aqui identificados AH. Trata-se deste lado aqui, o AH colocado lá em cima. Né? É para nós determinarmos o quê? As medidas x e y. Aqui está x, né? Desse ladinho esquerdo, e y aqui do ladinho direito, no outro ângulo. Tá? Muito bem, aqui determinado como altura. Já sabemos lá do enunciado que esta linha reta aqui na vertical é uma altura. É a altura do triângulo ABC. Aqui, triângulo ABC. Muito bem. Vamos determinar o valor de y, né? Vejamos aqui, o triângulo AHC, ele forma o ângulo de 90 graus aqui da altura, olha só, 90 graus aqui para a direita, tem 90 graus para a esquerda aqui também, mas vamos analisar primeiro o triângulo AHC. Muito bem, já tem determinado aqui um ângulo de 45 graus. É para determinarmos o valor do y. Mas eu sei que neste cruzamento aqui da altura com a linha da base, eu tenho 90 graus. Não é isso? E se eu já tenho 90 graus neste ângulo aqui, soma aqui com o 45 e com o y. Vamos lembrar que, já da aula anterior, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo mede sempre 180 graus. Então, é só somar os três ângulos internos, nós vamos ter 180 graus. A mesma coisa ocorrendo aqui com o triângulo ABH. Tem 90 graus nesse cantinho, porque essa reta AH, sendo a altura, ela é perpendicular e aí forma ângulo de 90 graus aqui. Então, da mesma forma, é só somar aqui 90 mais 75 mais x igual a 180. Vamos ao cálculo, então, para descobrir o valor do y. Como já mostrado, olha, o triângulo AHC, né? AHC, o Azinho lá em cima, AHC. Somando os três ângulos, nós vamos ter aqui 90, já sabemos que aqui é 90 graus,
mais 45 graus, que já veio definido aqui, mais o ângulo Y. Os três ângulos internos do triângulo AHC, somados, dá 180 graus. Então, a gente deixa o Y aqui e vamos somar 90 mais 45, 135, igual 180. Agora sim, isolando o Y, passa o 135 do primeiro membro para o segundo, o 180 já está no segundo membro, permanece. O 135, o sinal dele não tem aqui, é porque é positivo. Então, passa negativo. Tenham cuidado com essa questão do sinal, gente. Ao mudar de membro, qualquer termo mudou de membro, muda o sinal da operação dele. Se aqui é mais, ele passa para menos. Tá? Então, 180 menos 135, claro, 45. Portanto, a medida do ângulo Y é 45 graus. Aqui o ângulo Y mede 45 graus. O mesmo a gente faz para análise aqui para o triângulo ABH. É só somar os três ângulos internos. É 90 mais 75 mais x. Aqui, olha só. O triângulo AHB, como eu acabei de mostrar lá, tá? E a soma dos três ângulos internos. Tá? Triângulo AHB, tanto faz, ABH, AHB, é o mesmo triângulo, tá? AHB. E a soma dos três ângulos internos. 90 mais 75 mais x, aqui está. 90 mais 75 mais x, ou x mais 90 mais 75, tanto faz. A soma dos três ângulos internos vai dar sempre 180 graus. Então, 90 mais 75 é 165. Mostrada já feita a soma, para não perdermos tanto tempo, né? Senão o vídeo vai ficar quase 1 hora de duração. E então, temos que x mais 165 igual 180 graus. Passamos o 165 do primeiro membro para o segundo, para deixar o x isolado no primeiro membro. 180 já está no segundo membro, ele permanece no segundo membro. Então, não muda o sinal do 180, não. Vai mudar é do 165, porque ele está no primeiro membro e aí ele não acompanha a letra. E o número que não tem letra, o lugar dele é organizadinho, é lá no segundo membro. Então, 165 passa com o sinal oposto para o segundo membro. O oposto de mais é menos. Então, agora é só subtrair aqui. Isola o x, já está isolado, você repete o x, igual, faz a subtração, olha. 180 menos 165, 15. Portanto, aí está, né, o valor de x, a medida x é 15 graus. Tá? Temos lá o y já mostrado, é 45 graus, e o x, 15 graus. Muito bem. Aqui. Bom, mais uma questão aqui, pessoal. Olha só. No triângulo ABC, a seguir, a medida B, né, a medida do ângulo B, o chapéuzinho lá indicando o ângulo, tá? A medida do ângulo B é igual a 70 graus. E a medida do ângulo C é igual a 50 graus. Sabendo que o lado BD e o lado CE são as bissetrizes relativas aos lados AC e AB, respectivamente, determine as medidas x e y. Bom, porque foram tratados BD como lado e CE como lado? É porque traçada aqui as bissetrizes, né, como a citação aqui indica, né, como são traçadas as bissetrizes, elas formam um novo triângulo. Então, passa a ter lado. Tá? Mas pode falar segmento, não tem problema. Tá? Só frisando bem as medidas dos ângulos. Tá? No triângulo ABC, essezinho aqui, olha. Triângulo A, B, C. Vejamos. A medida do ângulo B é 70 graus. E a medida do ângulo C é 50. Já foram dadas medidas dos dois ângulos do triângulo ABC. O que queremos descobrir é, respectivamente, as medidas de x e y. Bom, vamos analisar. Traçando aqui a bissetriz do ângulo C, ela dividiu o ângulo que era de 50 graus, está escrito lá, que é 50 graus esse ângulo C. Então, a bissetriz, ela dividiu o ângulo de 50 graus em dois ângulos de mesma medida.
medidas iguais. 50 dividido para 2 é 25. Então, esta medida aqui do novo triângulo formado pelo cruzamento aqui, a interceptação das duas bissetrizes, formou um novo triângulo aqui embaixo. Ó. Então, esta medida do ângulo desse novo triângulo aqui inferior, que é a metade dos 50 graus, porque a bissetriz dividiu o ângulo ao meio. Tá? Aqui, novamente, a bissetriz dividiu o ângulo B em duas partes iguais, dois ângulos iguais, era 70. Então, este ângulo aqui está medindo agora 35 graus, que é a metade de 50, de 75. De 70, a metade de 70. O ângulo B é 70 graus. A bissetriz dividiu o ângulo em dois iguais. Então, é 35 graus essa medida aqui, tá? Que é metade de 70. O outro é metade de 50. Ora, partindo do princípio de que a soma dos ângulos internos do triângulo dá sempre 180 graus, é só somar os três ângulos internos do triângulo. Este ângulo de 35, mais o ângulo de 25, mais o ângulo y. Então, dessa maneira, nós vamos determinar o valor da medida do ângulo y. Pela mesma maneira, nós fazemos aqui a soma dos ângulos internos do triângulo ABC, né? O triângulo gerador, que é o total, e daí é só somar os três ângulos internos do triângulo geral. E aqui o ângulo B é 70, o ângulo C é 50, e aí temos o ângulo X, é o terceiro. É só somar os três, o resultado vai dar sempre 180. Aí vai ser 70 mais 50 mais X igual a 180. Então, vejamos primeiro de Y aqui. Olha só, já coloquei aqui, olha. Y mais 35, que é aqui do triângulo inferior, formado pelas duas bissetrizes, tá? Y mais 35, mais o outro ângulo lá de 25 graus. A soma dos três dá 180. Isolamos o Y, somamos aqui o 35 mais 25 dá 60, igual a 180. Nós vamos passar o 60 para o segundo membro, então isola o Y, 180 está no segundo membro, ele permanece, 60 passa para o outro membro com o sinal oposto, então passa menos, logo 180 menos 60 é 120. Portanto, aqui está a medida do ângulo Y, é 120 graus. Tá? E o mesmo acontece, como já expliquei lá, com o ângulo X, nós vamos somar os três ângulos internos do triângulo gerador, o triângulo maior, geral, que é o triângulo ABC. Tá? Então, aqui é 70, aqui é 50, e o outro ângulo X lá que nós não sabemos. É só somar X mais 70 mais 50. O resultado é 180 graus, que é a soma dos ângulos internos. Tá? Então, a gente isola aqui o X. Não dá para isolar. Vamos só organizar, porque tem uma soma para fazer. Né? 70 mais 50, 120, igual a 180. Agora sim, isolamos o X. O 180 permanece no segundo membro. Passamos o 120 do primeiro para o segundo membro. Cuidado com o sinalzinho, olha. Mudou de membro qualquer termo, muda-se o sinal da operação para o oposto do que tinha antes. O oposto de mais é menos. Então, temos agora 180 menos 120, 60. Portanto, o X, aí está, igual a 60 graus. Determinamos, portanto, as duas medidas que estavam sendo pedidas. A medida do ângulo X e a medida do ângulo Y. Y é 120 graus e o X 160 graus. Ok, pessoal? É isso aí. Vocês tenham um bom estudo. Vejam aí várias vezes o vídeo. Pausem o vídeo para facilitar o entendimento. Tá? Então, bons estudos e tchau, tchau.